Olá, novamente, a todas e a todos que estão acompanhando esse mini curso, que é parte integrante do evento Novembro Negro da Química, do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia. Eu sou a professora Patrícia Cabral e hoje eu vou apresentar para vocês a continuação desse mini curso, então, a parte 2 do mini curso intitulado Comunicação Científica, como elaborar exposições orais e pôsteres acadêmicos. Né? Então, dando início aqui à nossa apresentação de hoje, eu gostaria de retomar os pontos que foram já explicados na parte 1, que foram a comunicação científica, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, os gêneros orais e escritos utilizados pela comunidade científica, as exposições orais, o tópico como elaborar uma exposição oral acadêmica e a exposição oral acadêmica, as características estruturais. Se você não viu esse vídeo, por favor, procure a parte 1 do minicurso, que foi o vídeo anterior no qual esses tópicos foram discutidos. Conforme citado anteriormente, a parte 1 ela se relacionou a uma experiência pessoal na disciplina Comunicação e Expressão em Linguagem Científica 2, oferecida no curso de Bacharelado em Química do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, que foi onde eu fiz minha formação na pós-graduação. Então, a parte 1 ela é bastante direcionada pelos conceitos tratados no livro da professora Salete Linhares Queiroz, que eu vou deixar para vocês como fonte de consulta aqui desse mini curso. Já a parte 2, que é o que nós vamos tratar nesse vídeo, trata da elaboração de pôsteres acadêmicos. Então, primeiro será apresentada uma definição de pôster acadêmico, depois as diferenças entre exposição oral acadêmica e pôsteres acadêmicos, algumas diferenças entre exposição oral acadêmica e pôsteres acadêmicos, algumas diferenças também entre artigos científicos e pôsteres acadêmicos. Aí nós vamos responder a questão, né, que é título do minicurso, como elaborar um pôster acadêmico, o que é fundamental nessa elaboração e os principais problemas que são encontrados aí nos pôsteres que são publicados nos eventos científicos. Antes de dar início à nossa conversa, eu gostaria de sinalizar que esse minicurso é a terceira vez que eu participo dele de alguma forma. Então, ele foi idealizado primeiro pelo Erasmo Moisés Silva, que foi um colega de pós-graduação na Universidade de São Paulo, um colega bastante querido. Então, a primeira vez que eu assisti esse minicurso era o Moisés que estava ministrando para os alunos lá do curso de Química. A segunda vez eu já tive a oportunidade de ministrar esse minicurso com o Miquéia Silva, também um colega muito querido da pós-graduação. E essa, então, é a terceira vez. Então, é a minha releitura desse minicurso que eu trago aqui para vocês e disponibilizo para o Novembro Negro da Química. Esse minicurso também foi proposto lá nas atividades da disciplina Comunicação e Expressão em Linguagem Científica 2, ministrada pela professora Salete Linhares Queiroz. Então, nós, enquanto orientandos dela, tivemos oportunidade de trabalhar com essas questões relacionadas à comunicação científica. E agora, como professora da UFBA, eu apresento essas informações aos meus alunos, de novo, com o intuito de que nós possamos conhecer e nos aprimorar melhor, né, e compreender como a linguagem científica é utilizada pela comunicação científica e na esfera acadêmica na qual a gente se insere. Então é isso, um bom curso a todos, né, e vamos dar prosseguimento aqui à parte 2. Uma definição, então, primeiramente, do pôster acadêmico, nós podemos defini-lo como um instrumento de comunicação exibido em diversos suportes, que sintetiza e divulga o conteúdo a ser apresentado. Essa definição, ela vem da ABNT, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que apresenta normas específicas para a elaboração de pôsteres. Então, para os que ainda não conhecem ou não tiveram a oportunidade de participar de um evento científico, essa imagem ilustra um pouco do que seria um pôster acadêmico. Então, normalmente é um painel, a gente chama de painel ou de banner ou de pôster, então é ele aqui no meio, no centro, no qual um pesquisador, né, ou aqui no caso nós temos 2 pesquisadores, que podem apresentar o seu trabalho
para uma audiência que geralmente nos congressos será composta por professores, estudantes e outras pessoas que estão ali participando. Né? Então, se trata de uma comunicação que ela é feita ao lado, né, desse material aqui, ao lado do pôster. E também ela pode ser feita no meio digital, já que nós estamos em situação de ensino remoto, os eventos, muitos deles também acontecendo de forma remota, e eu vou citando essas nuances ao longo, então, da apresentação. Outros nomes, então, né, que vocês podem encontrar são pôsteres científicos, banners e painéis, como citado anteriormente. Todos esses nomes diferentes se referem a esse material aqui de suporte, né, que é o pôster, ou é o banner, ou é o painel. Aqui eu trago um exemplo de um pôster, esse é um que foi produzido por mim, né, para um evento. Ao longo da apresentação eu vou trazer alguns deles, e para que a gente possa, então, já discutir quais são as características, né, e como que a gente pode elaborar pôsteres nesse sentido. Então, o pôster, ele apresenta uma exposição sintética, ele é impresso em um cartaz, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre os tipos de material nos quais ele pode ser impresso. Ele é apresentado para um público que, numa situação de um congresso, por exemplo, de um evento científico, circula e escolhe quando irá se aproximar. Então, a partir de agora, a gente já começa a pensar nesse material como um material que tem como um dos objetivos fisgar a atenção, né, despertar o interesse dessas pessoas que estão circulando no evento para que se aproximem e venham conhecer um pouco mais da pesquisa que nós estaremos lá enquanto pesquisadores e estudantes apresentando no evento científico. O objetivo, então, né, é atrair a atenção do público para esse material. Alguns exemplos de utilização que já foram citados na parte 1 do minicurso são os eventos científicos, como, por exemplo, os congressos, os seminários, os encontros, as mostras e também atividades em sala de aula, tendo em vista que diversos professores, ao longo do curso de Química, podem solicitar que os alunos apresentem, né, artigos e outros trabalhos no formato de pôsteres. Então, aqui, novamente, eu apresento alguns exemplos de eventos científicos, como o Encontro Nacional de Ensino de Química, aqui, o ENEC, que estava marcado para ocorrer no ano de 2020, mas foi adiado, tendo em vista a pandemia. Também a reunião anual da SBQ, que a 43ª edição ocorreu na forma virtual, né? Esse evento ele foi transportado aí para o meio virtual. Também o Encontro de Educação de Química da Bahia, o EDUC, que teve a sua última edição no ano de 2019, em Catu. E aqui embaixo, o Encontro Nacional de Pesquisa e Ensino de Ciências, que é o ENPEC, né, que está marcado para ocorrer de forma presencialmente, a princípio, em 2021, na cidade de Caldas Novas, em Goiás. Então, esses eventos, eles têm uma amplitude, por vezes regional, como o EDUC, né, por vezes nacional, como esses outros 3 eventos que eu demonstrei, e, conforme já citado, também podem ser locais, ou mesmo atividades desenvolvidas em sala de aula. As especificações sobre a elaboração dos pôsteres geralmente são veiculadas nos sites desses eventos. Então, é muito importante que se consulte os sites do evento no qual você vai participar, ou então as orientações que o professor da disciplina vai disponibilizar, no caso de atividades em sala de aula, para compreender como o pôster deve ser elaborado. Eu trouxe aqui, né, um exemplo. E nós precisamos ficar atentos, então, às medidas dos locais de fixação. Nós vamos ver que, por vezes, esses pôsteres são colocados em painéis fixos, que têm uma medida específica, e também prestar atenção nas recomendações ou restrições do evento em relação à elaboração desse material. Eu trouxe um exemplo aqui, né, da 41ª reunião da Sociedade Brasileira de Química,
que ocorreu em 2018. Então, quando a gente acessa o site da Sociedade Brasileira de Química, o site desse evento, existem lá apresentadas as instruções para a elaboração dos painéis. Então, vejam, aqui existe um tamanho padrão para a impressão do material, que seria de 1 por 1, né? E aqui eles colocam uma observação do que eu citei anteriormente. Ó. Então, em hipótese alguma, a largura poderá ultrapassar 1 metro, pois significa que irá entrar no espaço do painel do vizinho. Então, veja, provavelmente lá estavam dispostos painéis específicos para a fixação dos pôsteres, e uma vez que a pessoa participante não siga as especificações de 1 metro por 1 metro, ela poderia, então, avançar, adentrar no espaço de uma outra pessoa. Então, é importante que a gente saiba quais são as recomendações e restrições aí do evento. Aqui também tem informações sobre os elementos específicos que devem aparecer, como todos os painéis devem conter o e-mail do primeiro autor, bem como o autor de correspondência. Todos os trabalhos deverão ser pendurados no suporte de painéis. Então, eles colocam também que não é necessário o uso de fita adesiva para fixação. E aí também apresentam o que um bom painel deve conter, né? Então, esses itens para esse evento, eles são itens essenciais. A introdução, os objetivos do trabalho, a parte experimental, os resultados de discussão, a conclusão, as referências e os agradecimentos, né? Então, a gente percebe, já aqui nessa indicação, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, que esses tópicos se assemelham àqueles tópicos geralmente encontrados em artigos científicos, não é isso? Artigos científicos aí da área de química. Aqui embaixo, então, também essa recomendação, ela é específica desse evento. Recomendamos fortemente o uso da língua inglesa nos painéis. Então, preferencialmente para esse evento, os painéis deveriam ser apresentados em língua inglesa, porém a gente percebe também que não há uma obrigatoriedade, né? Há uma indicação, mas não uma obrigatoriedade. Outro evento, esse é um evento que eu participei esse ano, é o CIET EMPED, né? É um evento da área de educação à distância e ensino por tecnologias, né? É um evento amplo que compreende todas as áreas que estão relacionadas ao ensino à distância e ensino por tecnologias, e ele ocorreu, então, de forma virtual esse ano. Esse é um evento que ele já estava proposto desde o início de acontecer de maneira virtual, então ele não era presencial, né? E aqui eu trouxe, então, como que os trabalhos passam a ser apresentados nessa situação de evento virtual. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Os trabalhos serão apresentados no ambiente virtual de aprendizagem Moodle, que foi o ambiente que o evento utilizou para que acontecesse todas as atividades. E aí, então, os participantes deveriam gravar um vídeo com duração de 10 a 15 minutos, né, mostrando o seu trabalho, e enviá-lo para a organização do evento, um link para ser divulgado posteriormente. Então, esse vídeo ficou disponível no canal oficial do evento e foi disponibilizado acesso apenas às pessoas que estavam inscritas nesse evento, certo? Então, aqui é uma modificação, né, de como o trabalho será apresentado, porém, nós podemos perceber que o tempo de apresentação, ele também é um tempo curto, de modo que os aspectos que nós vamos discutir ao longo desse minicurso podem ser considerados também em casos de gravação de vídeo para eventos virtuais. Aqui, então, eu vou apresentar um pouco das formas de disposição, e aqui retornando para os eventos que ocorriam na forma presencial, né, e a gente espera que voltem a ocorrer em breve. Então, os pôsteres, ó, eles são esses materiais que ficam afixados, vejam aqui na foto do lado da esquerda, que tem nesse evento aqui, eram disponibilizados painéis para fixar, então é importante que a gente saiba o tamanho certo do pôster, né? E, geralmente, as apresentações ocorrem dessa maneira. Então, os pôsteres são afixados, as pessoas que são responsáveis pelos trabalhos ficam posicionadas ao lado do seu trabalho, né? E os demais participantes do evento podem, então, circular entre esses pôsteres e ir parando para conversar com
o autor e pedir mais explicações daqueles pôsteres que eles se sentem mais interessados, né? Então, esse evento, esse tipo de apresentação se difere daquele que a gente discutiu anteriormente, né? Da exposição oral acadêmica, no qual o expositor se mantém à frente de uma sala, por exemplo, e utiliza slides ali, outros materiais de apoio, para explicar para um público que está prestando atenção, pelo menos naquele momento no qual ele está falando, o público está prestando atenção somente nele, não é isso? Aqui há meio que uma disputa, né, pela atenção da audiência que está circulando e pode ou não parar para conferir ali o seu trabalho. Outra forma de apresentação são em salas, né, aqui mais relacionado, então, a essa apresentação oral acadêmica. Então, aqui o pôster, ele foi projetado no slide, aqui na frente, e as pessoas estão assistindo. Uma observação que eu tenho sobre esse tipo de apresentação é que, por algumas vezes, por exemplo, as pessoas que estão mais ao fundo, e a gente vai falar disso daqui a pouco, podem não enxergar direito aqui, né? Porque o pôster, como ele tem esse formato, por exemplo, 1 metro por 1 metro, quando a gente projeta ele no slide, as letras tendem a ficar bastante pequenas, né? O que pode dificultar a visualização e, então, o entendimento de pessoas que estejam sentadas aqui mais ao fundo. É isso? Então, a presença do expositor aqui do lado, da pessoa que elaborou o trabalho, ela é fundamental quando a gente fala em exposições por pôsteres, porque é necessário que o autor ele explique, né, o seu trabalho, tendo em vista também que o espaço é limitado. A gente vai falar dessas especificações mais adiante. Outro modo de apresentação aqui também são totens, nos quais o pôster é apresentado de forma digital. Então, seria como aqueles painéis que eu mostrei no início, né, que tem um espaço delimitado, mas na forma digital. Essas duas últimas formas que mostrei anteriormente, o slide e os totens, também contribuem para a menor impressão, né, de material, de papel ou outro material que o pôster seja feito. E facilita o transporte, né, das pessoas que vão para o evento. Porque, por exemplo, quem já foi em algum congresso assim e teve que levar o pôster impresso, sabe que até o deslocamento, né, carregando aquele canudo, fica um canudo grande assim, de 1 por 1, em ônibus, em carros, em aviões, qualquer que seja o meio de transporte, é um pouco complicado, né? Então a gente sai com aquele canudo passeando, né, andando por aí. Então, muitas vezes, quando tem a opção desses totens ou dos slides, facilita até mesmo o deslocamento dos pesquisadores e estudantes que vão apresentar os trabalhos. Então, aqui agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as diferenças entre a exposição oral acadêmica e os pôsteres acadêmicos. Eu já comentei algumas dessas diferenças, né, e vou retomá-las aqui nesse slide. Então, o pôster, em relação à exposição oral, ele ocorre, né, a apresentação dele ocorre por forma de um contato rápido e menos formal com os espectadores. Então, se lembram que na aula passada, né, na parte passada do minicurso, nós comentamos sobre as formalidades da apresentação, né, o agradecimento a quem te apresenta, o agradecimento aos espectadores. Já na situação dos pôsteres, como o contato ele é mais direto com o visitante, digamos assim, esse contato ele pode ser menos formal. Por outro lado, né, as habilidades de apresentação se relacionam àquelas habilidades que a gente falou na parte passada de apresentação oral, né, de modo que a postura do apresentador também é levada em consideração, a sua interação com a pessoa que está visitando também é levada em consideração. Né? Aqui, então, daqueles aspectos que foram discutidos na parte 1 do minicurso, a gente pode levar em consideração também o estilo, as figuras e gráficos também precisam apresentar qualidade elevada, o tamanho da fonte precisa ser adequado, né? De novo, por causa daquela questão das pessoas poderem não visualizar de uma determinada distância, a letra pode ficar muito pequena. E o comportamento do expositor também deve ser um comportamento que lembra aquele que a gente discutiu na parte 1 do minicurso.
Já quando a gente fala nas diferenças entre artigos científicos e pôsteres acadêmicos, qual que seria a primeira diferença aí que vocês podem notar? Vamos pensar no artigo científico que é publicado numa revista e o pôster que a gente está mostrando aqui até o momento. Nós podemos pensar aqui, ó, está o artigo. O artigo, essa aqui é a capa dele, não é isso? Então, ele é composto por diversas páginas. Esse é um artigo também de minha autoria, né, que é o mesmo artigo que está como fonte para que vocês leiam, né, ele faz parte das atividades do minicurso e trata bastante da parte de exposição oral. Então, um artigo, aqui eu coloquei as 4 primeiras páginas, mas ele é bem mais extenso, ele tem por volta de 20 páginas. Por outro lado, um pôster, esse também é um pôster que eu apresentei em um evento, ele tem apenas uma página, né? Então, ele é uma impressão de uma página. Essa, então, seria a primeira diferença que eu vou citar entre os dois, né? A limitação de espaço que o pôster tem em relação ao artigo científico. Nós podemos citar algumas outras, né? Como, por exemplo, já foi mencionado que no caso do pôster, o autor precisa estar ao lado do seu trabalho. Por quê? Por conta da limitação de espaço, não é possível inserir todas as informações aqui nesse espaço de uma página, não é isso? Então, algumas coisas, quando o visitante vem ler o pôster e o autor não está presente, ele pode não compreender alguns aspectos, tendo em vista que nem tudo pode ser escrito aqui nessa uma página. Então, é imprescindível que o autor esteja presente para que ele possa fazer as explicações necessárias aí às pessoas que vão visitar o pôster, certo? A mesma coisa para as apresentações online, né? O autor, ele precisa explicar os tópicos que estão sendo ali mostrados e explicados. Outra diferença seria a concentração das imagens. Aqui no artigo, como ele tem diversas páginas, as imagens podem estar distribuídas aí ao longo dessas páginas. Já quando a gente presta atenção em um pôster, esse daqui ainda não tem muitas, mas a gente vai mostrar outros exemplos mais adiante. Ele concentra mais imagens nessa uma página, não tem outras páginas. Então, as imagens elas vão acabar aparecendo de forma mais concentrada mesmo do que em relação ao artigo científico. O pôster também, né, já que não tem muito espaço, ele requer a sumarização das ideias, então o resumo das ideias principais do trabalho para serem colocadas aqui nessa página. E as informações sobre o desenvolvimento da pesquisa também são modificadas, tendo em vista que no artigo há a seção metodologia, no qual essas informações são todas detalhadas, e aqui no pôster são utilizadas formas resumidas. Então, aqui não sei se dá para a gente ver direito, né? Mas depois eu vou explicar mais sobre isso, mas aqui está nesse tópico amarelo, a metodologia. Então, tem um esquema aqui tentando resumir como foi feito o desenvolvimento da pesquisa. E aí precisa, então, o autor estar ali ao lado do pôster para aumentar, né, essa discussão, para explicar melhor como é que a pesquisa foi desenvolvida. Então, o pôster, se a gente puder resumir ele, né, o que é um pôster? É um resumo ilustrado de uma pesquisa maior, que pode ser um artigo científico, inclusive. Né? Em situações de sala de aula, que eu citei anteriormente, o professor pode solicitar que os alunos leiam um artigo científico e elaborem pôsteres a partir disso. Né? Então, esse pôster ele precisa ser um resumo ilustrado daquela pesquisa que deu origem a ele. As sessões, né, conforme já citado também, elas são semelhantes, muitas vezes, principalmente se o pôster é elaborado a partir de um artigo científico, ou então, no caso de um evento, existem modelos, né, como que a gente vai mandar o nosso trabalho lá para o evento. Então, tem modelos de apresentação, e muitas vezes esses modelos também seguem as mesmas seções do artigo científico, que são a introdução, os materiais e métodos, os resultados, a conclusão e as referências. Né? Nesse pôster aqui, a gente tem a introdução, aqui nesse primeiro,
metodologia, resultados de discussão, conclusão, referências e os agradecimentos aqui no canto de baixo direito, certo? Então, sugestão, né, para que se elabore cada uma dessas sessões. A introdução, e aqui como um todo, não só a introdução, ela pode ter o objetivo de fisgar os espectadores, são utilizadas poucas informações conceituais e, em média, usadas até 100 palavras. Então, é uma introdução curta, né? Para que ela seja curta, deve-se considerar o contexto da literatura especializada, né? Então, falar um pouco sobre, relacionar o seu trabalho à literatura que já existe e depois levantar as suas hipóteses e apresentar os objetivos. Isso você tem pouquíssimo espaço para elaborar, então podem ser utilizados alguns tópicos, por exemplo, que vão servir de auxílio, inclusive ao apresentador, para que ele se recorde daquilo que deve ser explicado aos visitantes. Outra característica dessa situação das introduções é que os espectadores experientes, eles leem os objetivos e as conclusões diretamente dos trabalhos. Então, eles vão olhar na sua introdução procurando pelos objetivos, vão ler a conclusão depois, então eles pulam, né, ali todo o restante do texto, e a partir disso eles vão decidir se vale a pena ou não ouvir a explicação sobre o seu pôster ou ler as outras informações que estão ali dispostas, né? Então, esses espectadores experientes em congressos costumam se comportar dessa maneira, o que coloca ainda mais importância na nossa introdução, né? Na introdução do pôster que será apresentado. Aqui há um exemplo da metodologia, né? Esse exemplo foi retirado, o slide anterior e esse, né, do mini curso do Erasmo Moisés, que eu citei no início da apresentação. Né? Esses materiais e métodos, então, eles devem conter uma breve descrição dos equipamentos, análises e procedimentos experimentais. Aqui eu coloquei entre parênteses que o detalhamento ele é baixo em relação a um artigo científico, certo? Onde há mais espaço para esse detalhamento. Aqui, né, o uso de figuras e fluxogramas passa a ser essencial para que a descrição seja feita de maneira resumida, digamos assim. A metodologia, então, ela pode ser entendida como uma história a ser contada, de modo que, aqui vejam esse exemplo, ó, foram colocadas imagens sobre a realização do experimento, então tem as imagens aqui na parte superior, eu fiz um recorte de um pôster, certo? Só na parte da metodologia. E embaixo foi elaborado um fluxograma, né, um diagrama, não um diagrama, um fluxograma sobre a explicação do que significava, o que aconteceu no experimento em cada uma das fotos que estão na parte de cima. Aqui o nosso objetivo não é fazer a leitura mesmo, então o recorte ele fica de uma forma que a gente não consegue ler, né, aqui a parte de baixo. É mais para demonstrar como que pode ser realizada, é um exemplo de como pode ser realizada o detalhamento da metodologia aí num pôster, né, de maneira resumida. A indicação é que se use o mínimo de texto possível, até esse aqui parece que tem bastante texto, né? Mas se a gente compara um artigo científico, por exemplo, a quantidade de texto ela é reduzida, não é isso? E também ela deve ser autoexplicativa. Então, se uma pessoa se aproxima desse pôster aqui para fazer a leitura dessa metodologia, ela deve conseguir compreender como que se deu a pesquisa apenas olhando as fotos e olhando ali o diagrama abaixo. Na seção de resultados, né, esses devem ser escritos de forma breve, então destacando-se quais são os pontos principais dos resultados encontrados na pesquisa. Também é realizado o uso de imagens, gráficos e tabelas que auxiliem no entendimento desses resultados e também algumas vezes os resumam, né? É necessário, às vezes, refazer essas imagens que aparecem nos artigos científicos. Por exemplo, se você vai utilizar uma tabela que estava no artigo e no momento de passar para o pôster essa tabela vem em baixa qualidade, é necessário refazer, utilizando aí um programa como PowerPoint, Word e outros programas que possibilitem a exposição desses dados, porém com uma qualidade melhor.
Também são utilizadas legendas curtas e autoexplicativas. E aqui eu trouxe exemplos de imagens que são de um artigo, né, que foi utilizado como... esse artigo ele foi disponibilizado para os alunos lá do curso de bacharelado. A partir da leitura desse artigo, esses alunos elaboraram a exposição mural, que a gente discutiu um pouco alguns resultados na parte 1 do minicurso, e também pôsteres, né? Então, algumas dessas imagens que são utilizadas no artigo, elas foram trazidas por eles aí para os pôsteres. Esse artigo ele foi publicado por Brito e colaboradores, e trata da produção de biodiesel, né? Então, é uma análise sobre a água de lavagem, né, que é um dos produtos da produção do biodiesel. Por que é interessante a gente apresentar imagens? Os autores do próprio artigo aqui, olha, veja nessa imagem, eles apresentam o que ocorreu, né, após o tratamento que eles propõem, que é o tratamento por eletrofloculação. Então, eles mostram a amostra aqui do lado esquerdo, esse frasco que está mais turvo a imagem, e o que aconteceu com cada uma das amostras de acordo com os tratamentos que eles propuseram no artigo. Esse tipo de imagem ele é interessante, assim como aquela que eu mostrei na metodologia anteriormente, pois ele deixa disponível esses aspectos visuais aos visitantes, né? Então, eles conseguem perceber quais foram os resultados da pesquisa. Outros gráficos podem ser utilizados. Aqui na parte de baixo do lado esquerdo a gente tem um espectro de UV visível para as amostras e tabelas que estão aqui, como essas aqui do lado direito aqui embaixo, né, que trata da variação de turbidez de acordo com o tempo da reação. Então, ele demonstra, né, de acordo com o tempo, o que aconteceu com a turbidez da amostra. Essas imagens, elas podem ser utilizadas diretamente do artigo para o pôster, desde que a qualidade seja mantida. Nós temos sempre que prestar atenção que essas imagens, elas saem de um texto menor em tamanho. Então, quando a gente abre um artigo científico na tela do computador, a imagem ela está num determinado tamanho, uma determinada qualidade. Quando a gente passa isso para o pôster, talvez a qualidade se perca um pouco no momento da impressão, porque a gente está saindo de uma página que foi elaborada menor, né, do artigo, e vai lá para a impressão de um pôster de 1 metro por 1 metro. Então, a gente precisa prestar atenção na qualidade das imagens. Por outro lado, algumas imagens são mais difíceis de serem refeitas. Por exemplo, esse gráfico, né? Como é que a gente vai refazer esse gráfico para colocar no pôster, né? Então, isso faz parte do trabalho do pesquisador também, na seleção de quais são os dados que serão apresentados no pôster, certo? Dando continuidade, então, para a sessão das conclusões, essas devem relembrar o objetivo do trabalho e apresentar o resultado mais relevante. Então, aquele objetivo que estava lá na introdução, ele foi alcançado ou ele não foi, né? E quais resultados são mais relevantes nesse contexto? Convencer o visitante da importância desse resultado. Então, para a área específica, aqui na nossa área, por exemplo, do ensino de química, em que essa conclusão contribui para a área, né? Por exemplo, afirmar a relevância do seu trabalho. E depois a gente passa para a sessão de referências. Reparem que também as conclusões não há, assim como no pôster como um todo, não há muito tempo, né? Não há muito tempo para explicação e não há também muito espaço no pôster para a explicação, né? Então, todas as informações devem ser colocadas de maneira bastante objetiva. Já as referências, né, também só é possível colocar as principais, algumas vezes 2 ou 3, então a gente precisa selecionar também das referências do trabalho quais são aquelas que serão mostradas. Geralmente na introdução a gente coloca algumas, também na metodologia, se a gente utilizou uma metodologia específica de outro trabalho, proposto por outros autores, né, nos resultados também. Então, é um trabalho bastante de síntese que é necessário para a elaboração desses pôsteres.
E os agradecimentos também são uma sessão bastante importante, na qual muitas vezes não é levado em consideração, né? Então, é necessário que se coloque quais são as instituições que deram apoio para aquele trabalho, e no caso das agências de financiamento, é necessário também indicar. Então, geralmente a gente utiliza o quê? O logotipo da agência. Então, ali pode ser colocado a FAPESB, a CAPES, o CNPq, o logo da UFBA e outros logos que façam sentido ali nos agradecimentos. Aqui, ó, eu trouxe um exemplo, fiz um recorte também de um pôster da minha autoria, né? Os agradecimentos, no caso, eram para a CAPES e para a FAPESP, e aqui as referências bibliográficas, olha, foi possível inserir uma, duas, três, quatro referências. Aliás, três referências. Então, vejam, o espaço ele é diminuto, então a gente faz uma seleção de quais referências são as principais para aquele trabalho. Agora a pergunta, né, que não quer calar: como elaborar um pôster acadêmico? Então, a partir da discussão de todas essas sessões, como é o que cada uma delas pode ter, a gente pode começar a pensar em questões mais técnicas e objetivas e aplicadas de como elaborar um pôster acadêmico, né? Aqui a gente tem um exemplo ali no desenho, como outros que já foram mostrados, da apresentação em uma sala, né? Então, o expositor ele está aqui à frente, ele está utilizando aqui um material de apoio, ó, ele tem um papel aqui para ajudá-lo a relembrar o que ele vai discutir ali no momento, e os espectadores estão aqui assistindo. Então, quando a gente vai pensar em como elaborar um pôster acadêmico, eu indico a vocês, e também vou deixar disponível no material desse curso para leitura, esse trabalho aqui da UFRB. É um trabalho bastante interessante sobre isso. Então, como elaborar um pôster acadêmico? Essa é a pergunta, né, do título desse trabalho. Foi elaborado por Dantas e Oliveira, e eu utilizei bastante também desse trabalho para compor aqui a nossa exposição, para compor esse mini curso. Então, vamos lá, vamos observar um pouco das características que podem ser consideradas no momento de elaborar o pôster. Primeiro, a distância, a gente já comentou um pouco sobre isso, né? Então, o pôster precisa ser elaborado com fontes que sejam visíveis a pelo menos 1 metro de distância, né? Para pessoas que estão mais próximas. Então, vamos fazer uma escala aqui. Primeiro, a 5 metros, as pessoas devem ser capazes de lerem o título e também visualizarem as ilustrações destacadas. A 2 metros, os subtítulos, títulos de subseções, as chamadas em destaque, os gráficos e fotos, e a 1 metro, a leitura do trabalho, do texto, né, deve ser possibilitada, além da autoria, legendas e os contatos dos autores, certo? Aqui, claro que eu estou mencionando uma situação de apresentação presencial, né, dos pôsteres aqui, como está nessa imagem do lado direito. Olhando, o que isso quer dizer na prática, né? Essa pessoa que está mais próxima aqui do pôster, ela deve ser capaz de conseguir ler o texto do trabalho, a autoria, as legendas. Quem está a uma distância intermediária deve conseguir ler os subtítulos, os títulos das subseções, olhar os gráficos e as fotos. E a pessoa que está mais distante, ela deve pelo menos conseguir ler o título e as ilustrações destacadas. Então, porque, de novo, reforçando que a explicação por parte do autor, ela vai ser bastante importante, tendo em vista que as pessoas que estão aqui, no caso aqui na sala, nem todas vão conseguir visualizar todas as informações do pôster. Então, é a explicação dele que tem uma importância bastante elevada aqui nesse caso, certo? Aqui, né, essa moça aqui do fundo, a gente nem sabe, na verdade, se ela está vendo alguma coisa. Ela está mexendo no celular, está um pouco distraída aqui, mas quem sabe a explicação do autor consiga chamar a atenção dela, não é isso? Então, vamos em frente. A estrutura do pôster, né, conforme eu citei no início dessa apresentação,
ela tem respaldo pela ABNT, né? Então, a ABNT tem algumas normas que estão dispostas na NBR 15437. Então, a gente vai falar um pouco dessa norma e também trazer algumas ideias aí da nossa experiência e das outras oficinas já ministradas sobre isso. Então, segundo a ABNT, o pôster ele deve apresentar um objetivo. Segundo a norma, né, essa norma, como ela é composta? Ela é composta por um objetivo, as referenciais normativas, as definições, a estrutura e as regras para apresentação. Então, esses são os tópicos que estão dispostos lá na ABNT. Porém, a gente vai prestar mais atenção no que se refere à estrutura e às regras para apresentação. Né? Seguindo aqui, o pôster, então, como é que ele é organizado? Né, pelo título, o subtítulo, os autores, as informações complementares, o resumo, o conteúdo e as referências. Porém, essas seções, elas sofrem algumas alterações por parte dos organizadores do evento. Então, é sempre importante, em caso haja as orientações dos eventos nos sites, que a gente siga o que está disposto lá, certo? Então, o título para a ABNT, ele é obrigatório, o subtítulo é opcional do trabalho, o nome dos autores é obrigatório, então precisa conter lá quem foi que elaborou, né, esse trabalho. As informações complementares, elas são opcionais, mas elas são sempre utilizadas. O que são elas, né? Por exemplo, de onde são esses autores, então qual que é a instituição deles. Também podem ser colocadas informações como o endereço dos autores e e-mail, né, para que os visitantes, os espectadores ali, possam entrar em contato caso eles tenham mais dúvidas sobre o trabalho ou interesse em saber mais, né? Já os resumos e as palavras-chave são componentes aqui para a ABNT opcionais e a gente deve também levar em consideração que existem normas específicas para a elaboração desses dois, do resumo e das palavras-chave. Então, se for solicitado, a gente também precisa seguir a norma da ABNT 6028. O conteúdo é obrigatório, né? Então, aí, o conteúdo, do jeito que a gente está tratando aqui, são as outras sessões, a metodologia, os resultados e assim por diante, a conclusão. Tudo isso faz parte do conteúdo do pôster. E as referências são um elemento opcional pela ABNT. Também existem regras específicas na norma 6023, porém, na maior parte das vezes, eu, por exemplo, para falar uma experiência pessoal, eu nunca vi um evento, por exemplo, que não tivesse as referências, tá? Então, é bastante comum que elas sejam utilizadas. Então, aqui tem um exemplo de um outro pôster de minha autoria também para um evento, e a gente tem quase todos os elementos que estão aqui dispostos. Ó, tem introdução e objetivos. Percebam, o objetivo também não é que a gente leia, tá? É mais olhar a estrutura. Mas aqui, introdução e objetivos, a gente tem 2 tópicos, ó, um para cada. Depois, percurso metodológico, aqui embaixo, utilizando diagramas e fluxogramas para explicar como que a pesquisa foi desenvolvida. Os resultados de discussão, então aqui já tem o exemplo de análise, uma tabela, a conclusão, as referências e os agradecimentos às agências financiadoras, certo? E também o agradecimento à instituição, que está aqui em cima, ó, do lado direito. Esse pôster, né, ele não teve a obrigatoriedade de resumo. Poucas vezes eu também já vi essa obrigatoriedade da inserção do resumo, e acredito que seja porque o próprio pôster em si, ele já traz um resumo, né? Ele já traz as ideias sumarizadas da pesquisa. Então, algumas vezes não aparece aí a necessidade de inserir o resumo no pôster. Em relação ao layout, o que a gente pode dizer em relação a isso? Algumas perguntas que surgem, né, são quais as melhores cores para elaboração, quantas seções esse pôster vai ter, qual a relação entre título geral e título das seções, onde serão colocadas as figuras, né? A gente tem aqui um exemplo de um pôster. O que vocês acham sobre esse layout? Vamos dar uma olhada, uma analisada do layout desse pôster.
Esse é o exemplo que eu tirei da internet, né? E quando a gente olha, a princípio, parece que ele contém muita informação escrita, não é isso? Então, aqui, ó, além de ter bastante informação textual mesmo, ele apresenta pontos positivos, como essas imagens utilizadas, né, que auxiliam na interpretação dos resultados, mas ele tem bastante texto, o que deixa poucos espaços em branco e pode dificultar a leitura dos visitantes, né? Em relação às sessões, ele apresenta sessões fragmentadas. Eu vou tentar dar um 2.1, 2.2, 2.3. Então, isso também acaba deixando o trabalho mais extenso, talvez não fosse a melhor configuração, né? As figuras, elas estão dispostas de uma maneira, acredito que adequadas, mas aí quando a gente compara com outro pôster, que é o segundo exemplo que eu tenho aqui, há formas, né, também um de minha autoria, há formas de que esse layout contenha mais espaços em branco, seja utilizado menor quantidade de texto, né? O que torna esse layout mais agradável aí a visualização dos visitantes em relação a esse. O que vocês acham? Vou colocar novamente para comparação. Ó. Esse aqui tem bastante texto, esse aqui já está mais reduzido, o que pode facilitar também na hora da leitura do visitante, né? Se ele precisa visitar diversos pôsteres, ele gastaria mais tempo nesse aqui para fazer a leitura de tudo isso do que em um com um layout com mais espaços em branco, não é mesmo? Então, o layout ele pode ser realizado a partir de um equilíbrio visual entre imagens e texto. Então, aqui nesse trabalho de Dantas e Oliveira, eles apresentam o eixo da simetria, né? Então, para que haja uma simetria entre textos e imagens. Então, essa é a sugestão deles. Ó. Então, a simetria pode ser aqui a partir do meio da página, ou podem ser considerados quadrantes, ou então na diagonal. Então vejam que sempre há uma tentativa de, de deixar a visualização simétrica. Em relação à escolha das cores, né? Esse material que eu também te retirei da internet, eu trouxe para que a gente veja o que vocês acham. A escolha das cores aí foi feliz, né? Ou não foi muito bom? O que a gente pode pensar em relação à visualização dos visitantes em relação a esse pôster? Então, na minha observação, né, essa escolha de cores, ela acaba dificultando a leitura da pesquisa. Daí, isso a gente já tem um fundo de uma cor escura, né, um fundo preto com pontinhos brancos, e aí depois também os quadros das sessões, ó, o resumo, introdução, materiais e métodos, resultados, conclusões, agradecimentos e referências. Também apresentam fundos escuros, né? A letra clara aqui ajuda na leitura, mas quando a gente observa como um todo, talvez essa escolha de cores não tenha sido a mais adequada. Então, o que a gente pode considerar no momento de escolher cores? Né? A harmonia cromática. Então, existem paletas de cores que podem ser consultadas para ver quais são as cores complementares, quais cores combinam, quais que não combinam. Também o contraste, ele pode ser feito da maneira que foi feito aqui, ó, utilizando um fundo escuro com letra clara e vice-versa, isso dá um contraste. Algumas ferramentas como o negrito também auxiliam no momento de dar contraste. Nós podemos considerar cores para ênfase de aspectos principais, isso pode ser utilizado. Então, se você quer destacar uma frase muito importante lá no seu pôster em vermelho, por exemplo, isso pode ser utilizado. E aqui, então, a ressalva é de que o excesso de cores pode ser prejudicial. Eu gostaria de destacar que o pôster, a elaboração do pôster nesses aspectos estéticos, digamos assim, é uma coisa bastante pessoal também. Então, a gente vai ver, vai do pesquisador, se ele gosta mais de utilizar cores, se ele gosta de cores mais simples, né, de preto e branco, por exemplo. Porém, algumas coisas devem ser consideradas em relação a isso, para que não dificulte o entendimento das pessoas que vão visitar o seu trabalho. Então, aqui, a sugestão é que se use fundo claro e cores escuras para letras, tá? Eu trago aqui também as cores brilhantes, elas podem ser prejudiciais
a depender aí da distância que o visitante está e outros aspectos. Então, eu trouxe outro exemplo que também utiliza cores, também retirei esse exemplo da internet. Vejam, só que são cores mais claras, né? Então, tem um azul, as seções estão em rosa claro, e é possível, se a gente ampliar, olha, é possível ler sem muita dificuldade, vou ampliar mais um pouco, o que está escrito em cada uma das seções. Então, aqui, nesse caso, a escolha de cores, ela se mostra mais harmonizada do que no exemplo mostrado anteriormente, certo? E a escolha de títulos? Então, a primeira pergunta, é o mesmo título do artigo científico? No caso da pesquisa, né, lá da disciplina na qual eu participava, os alunos partiam da leitura de um artigo específico, um artigo científico que foi indicado pelo docente da disciplina, e aí depois eles precisavam elaborar as exposições orais e elaborar os pôsteres acadêmicos. Então, nesse caso específico, o título era o mesmo do artigo que eles estavam consultando, certo? O título principal já foi colocado, né, que ele deve ser legível a pelo menos 5 metros de distância. Esse título, se não for o mesmo do artigo científico, ele deve ser atraente, um título curto, né? Já os títulos das sessões devem conter uma sequência lógica, geralmente a gente vai ver as sessões do jeito que são apresentadas no artigo, né? A gente já citou diversas vezes, introdução, materiais, métodos e assim por diante. E aqui, então, a gente tem 3 exemplos os 2 primeiros, são pôsteres todos, os 3 já mostrados nessa apresentação. Esses 2 feitos por mim, e aqui eu vou colocar já a minha culpa, né? O primeiro, ó, ficou um título curto, já o segundo é um título mais extenso, né? Então, a preferência seria para a utilização de títulos mais curtos. Outra questão é em relação ao título ser atraente. Então, há espaço para a criatividade. Então, se a elaboração é do seu trabalho, não é um título do artigo científico, você pode ser criativo. Eu confesso que essa não é uma das minhas qualidades, então vejam, os meus títulos não estão nem um pouco criativos, falam da pesquisa, ó. Retextualização de artigos originais de pesquisa por graduandos, o outro. Retextualização, texto, fala, dificuldades, facilidades, estão bem mais técnicos, digamos assim, estão objetivos e relacionados à pesquisa, porém não criativos. Agora, esse exemplo que eu mostrei no slide anterior, aquele que era o pôster azul e rosa claro, né? Veja o título deles, como chama mais atenção e é mais criativo se comparado aos meus. In pieces, veja, em pedaços. Eles vão falar de comida, né? Mas aí, quando a gente coloca in pieces, em negrito, o que isso pode ter como consequência? Chamar a atenção das pessoas que estão ali circulando. Eles vão ler um negócio desse, vão olhar em pieces. O que será que esse trabalho, qual será o assunto desse trabalho? Então, as pessoas podem ficar interessadas e se aproximar, então, para a leitura do pôster. Em relação à organização do texto, vocês acho que já perceberam que eu mostrei 2 tipos de pôsteres, né? Tem aqueles que são organizados na vertical e também tem aqueles que são organizados na horizontal. Então, a organização dos textos, ela também contém alguns detalhes que podem ser mencionados. Então, esse texto, né, de novo, aqui já foi citado diversas vezes, que ele deve dizer apenas o essencial ao entendimento ali da pesquisa, é um resumo. O que não impede de que o autor leve, por exemplo, material extra na hora da apresentação. Se você elaborou um produto interessante, você pode levar o produto no momento e mostrar para as pessoas que vão ali visualizar e visitar o seu pôster. Ou então material extra que auxilie na apresentação, um papel, igual a gente já viu nas imagens anteriores, com os principais tópicos, né? Alguma coisa que te auxilie. Então, é possível aí o uso de material extra no momento da apresentação. Os textos, quando apresentados lá no pôster, a gente precisa escolher fontes, né? Quais são as fontes que a gente vai utilizar para a escrita? Então, aqui, Dantas e Oliveira colocam o entendimento deles sobre isso, né? Então, eles tratam da serifa. O que é isso? Ó, aqui do lado esquerdo, onde a gente tem esses 2 N's, nós vemos que fontes com serifa são essas que tem aqui esse tracinho embaixo.
E sem serifa são essas aqui que não tem esse tracinho embaixo, são retas, né? Quando a gente olha aqui, ó, tem também a diferença entre elas. Aqui no meio, né? Então, primeiro com sem serifa, depois com serifa, e aqui eles destacam em vermelho a serifa para a gente saber bem o que significa isso. Porque as sem serifa são indicadas para os títulos, e as com serifa são indicadas para constar no texto, nos gráficos e nas tabelas. Por quê? Em trabalhos acadêmicos, a gente usa quais fontes, né? Por exemplo, Arial é uma das fontes mais utilizadas, Times é uma das Times New Roman, né? É outra fonte bastante utilizada. Então, esses autores relacionam esses usos dessas fontes com as fontes que serão também utilizadas ali no pôster. O tamanho indicado, ele é de pelo menos 24 para o texto, 34 para os cabeçalhos e 70 para o título. Então, esse tamanho também ele vai nos permitir a visualização à distância. Então, veja, o título, ele usa uma fonte bastante grande para quem esteja longe, né, pelo menos 5 metros do seu trabalho, consiga ler ali o título dele. Outra indicação dos autores é a utilização de fontes compactas. Por que a gente deve usar fontes compactas? Nós estamos o tempo todo, né, falando de que não há muito espaço para apresentar nossa pesquisa e nossas ideias. Então, ao utilizar fontes compactas, a gente está, na verdade, economizando espaço, não é isso? Então, eles colocam aqui 2 exemplos de fontes que eles consideram compactas, que seriam essa Arial aqui e a Impact, certo? Outra dica seria não misturar muitas fontes diferentes. Então, você vai escrever o título em Arial, o texto em Times, a legenda em Calibre, a outra parte do texto em Arial, a outra parte em Impact. Então, essa mistura de fontes também pode ser prejudicial, né? Ela traz muitas informações ali que, assim, por exemplo, você vai chamar a atenção do visitante por um motivo que não é o seu trabalho, mas sim a mistura das fontes, por exemplo, não é o nosso objetivo. Né? Então, aí, não misturar muitas fontes. Você pode, claro, escolher uma para títulos e outra para o texto, isso é possível. A outra dica é utilizar fontes padrões, então, essas que a gente está acostumado a utilizar, e que tenha um espaçamento bom entre elas. Se a gente escrever um texto muito apertadinho, muito pequenininho, também dificulta a leitura aí dos visitantes, principalmente à distância, né? Aqui sobre as ilustrações. Essa ilustração eu peguei de um artigo, né, da minha autoria também. Eu vou usando meus próprios materiais aqui, que são coisas que eu já passei ou que elaborei e posso mostrar para vocês também o que eu fiz de interessante e o que eu não fiz, né, gente? Que a gente não acerta sempre, né? É uma coisa que vem com o tempo, nós vamos nos acostumando a essas regras, testando umas coisas que dão certo, outras coisas que não muito, e assim por diante. Então, esse artigo, essa ilustração, vocês estão conseguindo enxergar alguma coisa ali? Tá meio desfocado, não tá? Se eu amplio, isso era de um artigo, tá? Era pequeno. Se eu amplio assim, ó, melhora alguma coisa? Mais ou menos. Conseguimos ler ali horizonte, não sei, questão. E os números acima dos gráficos? É possível ver alguma coisa? Não muito, né? Esse número aqui, ó. Que número é esse? A gente pode chegar por dedução. Se esse é o 7, talvez esse aqui seja o 10. Mas não tá dando para ver direito. Né? Então, as ilustrações, principalmente quando elas são retiradas, eu já citei anteriormente, mas vale reforçar. Principalmente quando elas são retiradas de outro material, como, por exemplo, artigos científicos, e são colocadas no pôster, talvez, né, pode ocorrer isso. Na ampliação, para um material bem maior que é o pôster, elas podem ficar desfocadas. Então, não adianta muito a gente colocar um gráfico no pôster que facilitaria a interpretação dos resultados, por exemplo, e só que aí na hora da visitação não é possível que o espectador leia, né? Então aqui, as imagens elas podem ser utilizadas também para fisgar os espectadores, eles querem se aproximar do seu pôster e conhecer da sua pesquisa. Para isso, elas devem ter boa qualidade e a gente também deve evitar o excesso. A boa qualidade foi aquilo que eu coloquei nesse exemplo principalmente. Né? Então, se for necessário,
fazer esse gráfico aqui no momento de colocar no pôster para que seja possível a visualização dele. Como é que a gente faz tudo isso, né? Aqui eu estou falando dicas e como é que a gente faz, como é que a gente não faz, mas e os programas para formatação e para elaboração desses pôsteres? Eu coloquei aqui, né, que qualquer que seja o programa que a gente vai utilizar, é necessário configurar a página de acordo com as diretrizes do evento. Então, por exemplo, eu estou no PowerPoint aqui. É possível fazer pôsteres a partir dele, mas aí é necessário configurar a página de acordo com o tamanho. Então, se é 1 metro por 1 metro, você já configura a página antes de começar a elaborar o pôster, porque aí a gente tem a dimensão real de que tamanho que vão ficar o texto e as imagens que a gente utiliza. Então, se você já configurou no programa 1 metro por 1 metro, e aí, quando a gente coloca em 100% no zoom, né, do programa, a gente consegue visualizar. Vai ser possível ler essa fonte? Está muito pequena, não está? A imagem, ela desfocou, ficou borrada, ficou boa. Então, essa é uma dica importante. Se a gente coloca, por exemplo, elabora todo o pôster numa folha A4, né, uma folha padrão, no momento da impressão, o que vai acontecer? Provavelmente, né, essa impressão vai ficar borrada por causa da ampliação excessiva aí de uma folha A4 para 1 metro, tem bastante diferença, né? Então, utilizar os modelos dos eventos. Os eventos, eles, na maior parte das vezes, disponibilizam templates para a gente. O que é isso? São modelos, vem um arquivo pronto para a gente baixar. Então, você vai baixar o arquivo de PowerPoint, ele já vai vir certinho lá, com 1 metro por 1 metro. Às vezes vem até a questão do próprio design do pôster, às vezes vem pronto. Então, ele já tem as cores, já tem as seções para você preencher as informações, né? E a gente consegue baixar e, a partir disso, lá escrever o nosso trabalho. O que pode facilitar algumas vezes, né? E verificar as suas habilidades. Por quê? Eu estou falando em PowerPoint, que é o programa que eu utilizo mais, e que eu vejo mais também que os eventos disponibilizam modelos, mas existem outros, né, que eu vou mostrar aqui, ó. Então, o PowerPoint, ele é bastante utilizado, mas se você tem habilidade em utilizar programas como Photoshop, como CorelDRAW, como Adobe Illustrator, são programas que requerem um pouco mais de habilidades em relação à diagramação, a design, essas coisas, né? Também é possível utilizar o Word, só que eu, na minha experiência pessoal, não indico porque o Word ele é mais difícil para a gente trabalhar com imagens, né? E aqui a gente trabalha bastante com imagens. Eu, assim, eu tenho mais habilidade, né, aí, pessoal, no PowerPoint, mas existem diversos outros programas que podem ser utilizados. Outra questão aqui é o uso do QR Code, que eu ainda não tinha comentado sobre isso. Tá bastante em alta isso agora nos pôsteres, da pessoa utilizar um QR Code lá, por exemplo, você coloca um QR Code no final da apresentação. E aí quem está assistindo pode direcionar o celular e baixar a versão completa do seu trabalho. Se é um artigo, por exemplo, né, ele tem mais informações do que está ali no pôster e a pessoa quer ler na íntegra, ela pode baixar, você pode deixar disponível. Né, pode deixar disponível um material complementar de qualquer tipo e outras informações, seu contato, para que a pessoa entre em contato com você se ela se interessar pelo trabalho. Então, existem aí os sites de geradores de QR Code que você pode utilizar aí no seu pôster como uma forma de complementar as informações que estão sendo apresentadas. Aqui, a gente tem sites de fontes grátis e também sites de elaboração mesmo. Então, além daqueles outros ali que já citei, o Canva, por exemplo, ele está sendo bastante utilizado, né, atualmente para elaboração de apresentações, de posts para redes sociais e assim por diante. Né? Então, esses sites, eles apresentam bancos de imagens, também modelos de apresentações. Nessa apresentação aqui, todas aquelas imagens que eu mostrei, que tinham ilustrações sobre pôsteres, sobre audiência e assim por diante, foram retiradas desse site aqui, ó, o FreePic. Então, ele disponibiliza um banco de imagens e de vetores, se você utilizar, por exemplo, Adobe Illustrator, você encontra lá, né, que são gratuitos
para o uso, né? Então, você encontra muito material mesmo. Então, lá eu pesquisei, por exemplo, por apresentação e obtive todas as ilustrações que eu estou mostrando aqui para vocês. Outro site desse tipo tem imagens, também tem fotos, tá? E aí tem templates também para que você... modelos, né, de banners e de posters para você utilizar nas suas apresentações. Também tem o Flat Icon, né, outro site nesse sentido. O Slides Carnival é um site bastante utilizado, ele tem modelos para PowerPoint ou para Google Slides. E aí, uma coisa interessante é o uso da criatividade. Então, você pode baixar o modelo aqui e ele vem com os elementos de forma bastante solta, digamos assim. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse slide e ele tem essa borda amarela aqui. Você pode tirar a borda. Aí ele vem com sugestões de gráficos, sugestões de tabelas, sugestão de fonte, de cores. São modelos bastante interessantes que vocês podem utilizar, inclusive, na hora de elaborar o banner. Então, vai servir tanto para a exposição oral, para a apresentação de slides, ou então para banner. Você modifica lá o tamanho da página, coloca 1 metro por 1 metro, e pode mexer em todos aqueles elementos que estão disponíveis ali e montar conforme você desejar. Né? Então, são várias opções aí na internet, e aí daria uma outra aula de mini curso para a gente aprender a mexer em cada uma delas, né? Mas fica aí como dica para que vocês procurem no momento de elaborar apresentações. Então, aí a gente já vai se encaminhando para o final dessa parte do mini curso. E fica a pergunta. Então, foram diversas informações aqui citadas, mas o que é fundamental no momento de elaboração do pôster? Então, a identificação da instituição, dos autores, ou da equipe, né, se for um trabalho em grupo para uma disciplina. Isso é muito importante que tenha no pôster. No caso do meu exemplo aí, que os alunos estavam fazendo pôsteres a partir de artigos científicos, eles colocavam o nome dos autores do artigo, né? Então tinha título do artigo, nome dos autores do artigo e também o nome do grupo, o nome da equipe que estava aí realizando esse trabalho. O contato, então é interessante que apareça o e-mail, principalmente, pelo menos, né, do autor principal, para que as pessoas que têm interesse entrarem em contato. Quem apoiou essa pesquisa, então, quais são as instituições de apoio, as agências de financiamento. Um título de um tamanho adequado e legível, um texto sintético e direto, o uso da linguagem formal, né? Então, nesses eventos, nessas situações, os espectadores são mais especialistas nas áreas, né? Então, o uso da linguagem formal, o uso dos termos técnicos é bem-vindo, né? Que essas pessoas que estão circulando ali essas apresentações a gente diz que são para os pares, né? São para outros cientistas, outros estudiosos de uma mesma área. A harmonia, então, de novo, os pôsteres, eles são escolhas bastante pessoais, né? Que podem ser feitas, mas sempre prestar atenção se há uma harmonia naquilo que está sendo apresentado, né? Ou se, em vez de atrair o espectador, a gente pode espantar ele, né? Então, prestar atenção na harmonia. E prestar atenção no uso de imagens é muito interessante, elas ajudam na sumarização das ideias, porém precisam estar em boa qualidade para que seja possível a sua leitura. Agora um pouquinho sobre a apresentação segundo a ABNT, né? O que precisa ter na apresentação? Aqui para eles não a apresentação, assim, não o expositor falando, mas na apresentação do pôster em si. O que ele, na hora de eu apresentar ele lá, o que ele precisa ter? Então, ele precisa estar em um suporte impresso, né, no caso de eventos presenciais. Geralmente, a gente utiliza papel sulfite, ou papel foto, ou lona, ou plástico, ou acrílico, e etc. Isso varia muito da gráfica na qual ele será impresso, varia também por questões financeiras, então tem bastante diferença de preços entre esses materiais, e aí a gente escolhe o que for melhor para a gente naquele momento. Tem algumas especificações interessantes, por exemplo, esse pôster de plástico, ele vem de uma forma que é possível dobrar e colocar numa mala. Se você precisar fazer uma viagem, o pôster vai dobradinho e você não vai lá passeando com o canudão na mão, né? Ou também um meio eletrônico, que agora em situações de ensino remoto, em situações de eventos remotos,
é possível utilizar o meio eletrônico para a elaboração e para a apresentação do pôster. Além disso, também foi citado no início da apresentação, né, a apresentação em slides, né, é possível, também aqueles totens eletrônicos, então muitas vezes pode ser apresentado no meio eletrônico, ainda que presencial. As dimensões indicadas pela BNT são de pelo menos de 60 centímetros a 90 centímetros de largura e altura de pelo menos entre 90 e 1,20. Então, aquele exemplo que eu mostrei aqui do evento lá da SBQ, né, era 1 por 1, né, 1 metro por 1 metro, é uma medida bastante utilizada, mas vejam, podem ter mudanças e alterações. O projeto gráfico ele fica por parte do autor, né, e deve ser legível pelo menos a 1 metro. E aí ele engloba tudo que a gente discutiu aqui, né, tudo que pode auxiliar nessa elaboração. Na hora da apresentação, agora falando na apresentação em si, na hora que o expositor vai lá explicar o seu trabalho. É essencial chegar no horário, porque essas sessões de pôster, principalmente quando elas são na forma presencial, elas têm horário pré-estabelecido. Então, são diversas atividades ocorrendo ali no congresso, no evento. Então, é preciso chegar no horário um pouco antes, porque tem a parte também de fixação. Vão ter pessoas da organização auxiliando na fixação desses pôsteres, como é que eles vão ser colocados. Você precisa localizar o seu número. Numa sessão de pôster muito grande, como aquela que eu mostrei no início, que tinha várias pessoas circulando, você precisa encontrar qual é a localização do seu pôster. Geralmente tem uma lista com uma numeração, então você precisa ver onde o seu trabalho vai ficar afixado. Pergunte para alguém, para quem se aproximar, se pode explicar o trabalho. Então, as pessoas estão circulando ali. De repente, eles viram alguma coisa que chamou a atenção no seu pôster e vão se aproximar. Nessa aproximação, você pode dar um tempo para que a pessoa leia, né, o que está escrito, alguma coisa, mas também é indicada a interação. Então, se a pessoa chegou perto do seu pôster, você pode perguntar para ela: oi, bom dia, boa noite, boa tarde. Você quer ouvir um pouco, né? Você gostaria da explicação do meu trabalho? E assim você vai ampliando ali as oportunidades de explicação do seu trabalho e também ampliando a rede de contatos. Estabeleça contato visual com os participantes, então isso já vem lá da parte 1, né, da exposição oral. Então, olhar para as pessoas que estão vindo, conversar com elas, né, perguntar se pode explicar. Aqui, vocês desculpem o erro no slide, é a presença de um alto alguma coisa, e observar outros pôsteres, né? Então, se a gente está num evento, numa sessão onde tem diversos pôsteres, isso também dá para ocorrer no meio virtual, tá? Você está num evento que tem diversos pôsteres sendo apresentados ao mesmo tempo. Existe esse tempo limitado que o apresentador vai precisar ficar em frente ao seu pôster, ou no virtual ele pode, por exemplo, precisar ficar síncrono em algum momento para responder questões, ou então as questões podem ser feitas no fórum, em ferramentas assíncronas, e há um tempo estipulado para isso. E depois, há um momento no qual também você, enquanto apresentador, pode circular para visualizar os outros pôsteres. Né? Então, é interessante que se faça essa visualização, então, circule pelos outros pôsteres, porque também para conseguir informações sobre pesquisas que achou interessante, para ampliar a rede de contato. Então, esse acaba sendo sempre, né, um dos objetivos principais dos congressos e dos eventos científicos. Agora, por outro lado, quais são os principais problemas aí que são visualizados no momento de elaborar ou de apresentar pôsteres? E aqui eu trouxe um resumão, bem resumido mesmo, de tudo que a gente discutiu até agora. As diferenças entre pôster e artigo. Então, o pôster ele não é um artigo científico, ele não precisa trazer todos os resultados da pesquisa e nem muito texto, né? Diferentemente do artigo, que tem várias páginas para a exposição das ideias. O excesso de texto, então, aqui, ele é prejudicial. A qualidade das imagens, né, deve ser observada. Geralmente, a gente retira imagens da internet,
né, que no tamanho aqui da tela do computador, do celular e assim por diante, elas estão adequadas, mas quando elas são ampliadas para exposição, né, isso pode ter algum problema. Então, na hora da exposição pode perder a qualidade e aí os visitantes, os espectadores não vão conseguir enxergar aquilo que você gostaria. O excesso das fontes e cores, né, a gente tratou também sobre isso. A ausência de espaços em branco, então o layout com espaços em branco ele acaba sendo mais agradável e mais fácil de ser visualizado. E também tem a questão de que o apresentador está ao lado, né? Então ele coloca ali os tópicos principais e pode fornecer as explicações adicionais aos visitantes. A sequência desorganizada dos títulos. Aqui a gente falou bastante como são pôsteres acadêmicos e em títulos que seguem as seções dos artigos. Porém, por outras vezes, esses títulos podem ficar livres, né, para a escolha dos autores. Então, é interessante que a sequência seja uma sequência lógica, né, apresentando desde a introdução, os objetivos, o desenvolvimento e a conclusão da pesquisa. As colunas e os blocos horizontais, como é que isso vai ser organizado? Né? Lembrar daquela parte sobre harmonização, né, da diagramação mesmo. Né? Não pode colocar, por exemplo, o objetivo aqui no início, aí você coloca os resultados em cima, a conclusão vem do lado direito e materiais e métodos em outro lugar. Fica confuso. Né? Então, tentar criar uma linha de leitura ali para os visitantes, seja ela vertical, seja ela na horizontal, mas uma linha que faça sentido. As imagens, né, prestar atenção se não vai ser utilizado um fundo ou uma marca d'água marcante. Lembram aquele que foi mostrado anteriormente, que o fundo era preto, cheio de pontinhos brancos, né? Isso pode atrapalhar ali na visualização das informações. A divisão desequilibrada, novamente, né? Isso se relaciona com esse das colunas e blocos. Então, como que vai fazer a divisão do pôster? A falta de identificação dos autores, esse é um problema grande, né? Porque se a pessoa tem interesse e ela quer depois ver mais sobre esse trabalho, não sabe quem foi que elaborou, né? Não tem lá o nome, a instituição, o e-mail. Erros de português, então, de novo, como foi na parte 1 do minicurso, nós estamos falando aqui em situações de apresentação de trabalhos acadêmicos, então é importante que as normas da língua portuguesa, as normas gramaticais, sejam seguidas. Também a ausência de títulos e fontes das ilustrações pode ser um problema, uma vez que, por exemplo, você coloca um gráfico no pôster, esse gráfico não tem título e não tem fonte, então a pessoa pode ficar confusa. Esse gráfico, ele se relaciona a quê, né, se ele não tem título? E a fonte dele, você retirou da internet, você retirou de um outro artigo, ele é da sua autoria, então é importante que essas informações estejam presentes. Outra coisa, a falta de referências também, embora seja um elemento opcional, a gente viu lá pelas normas da ABNT, que é um elemento opcional, mas ele ajuda, né, bastante, então, para que as pessoas também possam observar quais as referências que você utilizou para a elaboração daquele trabalho, para que elas possam consultar e assim por diante. E, por fim, a falta da indicação das instituições de apoio. Então, a gente está em uma época de escassez de financiamento, de pesquisa, por exemplo. Então, é muito importante que a gente indique quais são esses apoios, né, como é que eles se relacionam à pesquisa científica que está sendo desenvolvida. Então, pessoal, agradeço a todas e a todos que me acompanharam nessas duas partes desse mini curso e chegaram aqui até o momento do encerramento. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu gostaria de agradecer a professora Paloma Santos pelo convite, né, da participação no Novembro Negro da Química, daqui na primeira edição, do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia. Muito obrigada, professora Paloma, pela oportunidade de poder participar e compartilhar com vocês alguns dessas minhas experiências, né, de pesquisa e de vivências na área da comunicação científica, tratando um pouco da linguagem científica, né, tratando também de aspectos da esfera acadêmica.
O meu objetivo aqui foi o de contribuir, né, novamente, para a caminhada de cada um de vocês na esfera acadêmica e também depois na continuidade, né, profissional. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial também à professora Salete Linhares Queiroz, que é a coordenadora aqui, né, coloquei aqui, ó, o grupo de pesquisa e ensino de Química do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Ela foi minha orientadora, como citei aqui anteriormente, e grande parte do material utilizado nesse minicurso, ele veio aí da disciplina de Comunicação, Expressão e Linguagem Científica 2, que é oferecida pela professora Salete e gentilmente disponibilizou para a gente aqui nesse minicurso. Então, meu agradecimento especial ao GPEC e à professora Salete. Então, pessoal, é isso. Eu espero ter contribuído com vocês de alguma forma. Eu fico disponível para discussões, para aprofundamentos, e espero que em breve nós possamos conversar ainda mais sobre comunicação e linguagem científica, tendo em vista que são outros tantos assuntos que a gente pode tratar. Então, eu vejo vocês, espero que em breve, né? E deixo aqui o meu agradecimento especial. Então, até mais a todos.